Amados irmãos e irmãs, já parou para pensar como a vida às vezes parece um mar revolto, com ondas que vêm e vão, trazendo alegrias num momento e desafios no outro? É como se, em um instante, estivéssemos no alto, cantando de felicidade, e no próximo, sentindo o peso de uma preocupação que aperta o peito. Mas sabe o que é incrível? Mesmo quando tudo parece desabar, há uma certeza que nos segura, como uma âncora firme no meio da tempestade. Jesus está conosco, cuidando de cada detalhe, nos guiando com amor e nos sustentando com uma força que nunca falha. Hoje, quero convidar vocês a mergulharem comigo em uma mensagem que fala exatamente disso, de como Jesus transforma nossas lágrimas em cânticos de alegria, de como Ele nos levanta quando tudo parece perdido. Vamos abrir nossos corações para o Salmo 30, um texto que é como um grito de gratidão, um lembrete vivo de que Jesus nunca nos abandona. É uma história de alguém que caiu, mas foi erguido, que chorou, mas encontrou motivo para sorrir. E essa história não é só do passado, ela pode ser a nossa, hoje, agora. Então, peguem um cantinho tranquilo, respirem fundo e venham comigo, porque as palavras que vamos ouvir não são apenas letras em uma página. Elas são como um abraço quente de Jesus, nos lembrando que Ele está bem pertinho, pronto para nos carregar nos braços. Vamos juntos descobrir o que esse salmo tem para nos ensinar? E para começar, nada melhor do que ouvir as próprias palavras do Salmo 30, que ecoam como um cântico de esperança e confiança. Salmo 30. Salmo de Davi, cântico na dedicação da casa. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Preservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu escondeste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se descer à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Essas palavras são como um eco do coração de alguém que passou pelo vale, mas encontrou a mão de Jesus para o levantar. Vamos refletir agora sobre o que elas significam para nós. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 30 é como um quadro pintado com as cores da vida real. Tem momentos escuros, mas também brilha com esperança. Imagine Davi, o autor, como alguém que já esteve no chão, sentindo o peso de suas lutas, talvez até pensando que não havia saída. Mas, de repente, ele olha para cima e vê Jesus, como uma luz que corta a escuridão, trazendo alívio e força. Esse salmo não é só a história de Davi, é a nossa história, quando confiamos que Jesus está no controle. No início, Davi diz, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. É como se ele estivesse gritando de alegria, agradecendo porque Jesus o tirou de um lugar baixo e o colocou de pé. Quem aqui nunca sentiu como se estivesse afundando? Talvez seja uma preocupação que não explica, um medo que aperta o coração, ou até uma perda que parece grande demais. Mas Davi nos lembra que Jesus é aquele que nos levanta, como um pai que pega o filho no colo quando ele cai. Ele não apenas nos consola, mas nos dá um motivo para erguer a cabeça. E então, vem aquele versículo que é como um raio de sol. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é lindo como essas palavras parecem dançar? Elas nos dizem que as noites escuras da vida, aquelas horas em que tudo parece pesado, não duram para sempre.
Jesus está trabalhando, mesmo quando não vemos. É como se ele estivesse costurando uma nova história, transformando nossas lágrimas em sorrisos. Já parou para pensar como, às vezes, algo que parecia o fim foi só o começo de algo novo? Talvez uma porta que se fechou trouxe um caminho melhor, ou uma dificuldade que parecia insuportável acabou nos aproximando mais de Jesus. Davi também fala de um momento em que se sentiu seguro, dizendo: "Não vacilarei jamais." Mas aí, a vida virou de cabeça para baixo, e ele se viu perdido. Quem nunca achou que estava tudo bem, só para ser surpreendido por uma tempestade? É como caminhar em um dia ensolarado e, de repente, ser pego por uma chuva forte. Davi nos mostra que até os mais confiantes podem tropeçar, mas o que faz a diferença é clamar por Jesus. Ele não se envergonha de dizer que suplicou, que pediu ajuda. E sabe o que é mais incrível? Jesus ouviu. Ele sempre ouve. É como se no meio do nosso caos, Jesus estivesse bem ali, com um sorriso tranquilo, dizendo: "Eu sei o que você está passando, e estou cuidando de tudo." O salmo termina com uma explosão de gratidão. "Tornaste o meu pranto em folguedo." É como se Davi estivesse dançando, trocando as roupas pesadas da tristeza por um vestido leve de alegria. Isso não significa que os problemas desaparecem como mágica, mas que Jesus nos dá um novo jeito de enxergar a vida. Ele nos ensina que, mesmo no meio da dificuldade, podemos encontrar paz, porque Ele está segurando nossa mão. É como um rio que corre calmo, mesmo quando há pedras no caminho. Então, amados, o que esse salmo nos ensina? Que Jesus é o nosso socorro, o nosso amigo que nunca falha. Ele nos levanta, nos cura, nos consola e, mais do que isso, Ele transforma nossas histórias, como um pintor que pega uma tela rasgada e faz dela uma obra-prima. Vamos agora levar essas verdades ao coração e transformá-las em uma oração, pedindo a Jesus que nos encha com essa mesma confiança e alegria. Amados irmãos e irmãs, vamos fechar os olhos por um momento e trazer o coração para perto de Jesus. Ele está aqui, tão próximo, ouvindo cada palavra, sentindo cada suspiro. Vamos orar juntos, com a certeza de que Ele nos ama e cuida de nós. Jesus, nosso amigo fiel, hoje nos colocamos diante de Ti com gratidão, como Davi fez no Salmo 30. Tu és aquele que nos levanta quando caímos, que enxuga nossas lágrimas quando o coração pesa. Olha para cada amado irmão e irmã que está ouvindo agora. Tu conheces o que cada um carrega, as preocupações que roubam o sono, os medos que parecem grandes demais, as dores que ninguém mais vê. Como um pastor que guia suas ovelhas, vem com Tua paz e acalma nossos corações. Jesus, assim como Davi clamou e Tu o saraste, pedimos que toques em cada vida hoje. Há quem esteja enfrentando uma noite escura, onde o choro parece não ter fim. Mas Tu prometeste que a alegria vem pela manhã, e nós confiamos em Ti. Traz essa manhã, Jesus. Faz brilhar Tua luz onde há escuridão, como o sol que desponta depois de uma longa tempestade. Dá força aos que se sentem fracos, esperança aos que estão cansados, e fé aos que se sentem perdidos. Tu és o nosso refúgio, como uma casa firme que nos protege do vento. Nós Te agradecemos porque Tu nunca nos abandonas. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Tu estás lá, como um amigo que segura nossa mão no silêncio. Obrigado por transformar nossas tristezas em cânticos, por nos vestir com alegria, como alguém que troca roupas pesadas por um manto leve. Jesus, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando a vida parece um caminho íngreme. Lembra-nos que Tua bondade é como um rio que nunca seca, sempre fluindo, sempre trazendo vida. Olha, Jesus, para cada necessidade específica, para o irmão que enfrenta uma doença, sê o médico que traz cura. Para a irmã que luta com preocupações financeiras, sê a providência que abre portas. Para quem está com o coração partido, sê o consolo que restaura. E para todos nós, sê a força que nos faz levantar a cada novo dia, cantando de gratidão, como Davi, porque Tu és bom.
Ensina-nos, Jesus, a viver com a certeza de que Tu estás no controle. Quando as ondas da vida vierem, ajuda-nos a olhar para Ti, como uma âncora que nos mantém firmes. Que possamos dizer, como Davi: Tu tornaste o meu pranto em folguedo, e que em cada passo possamos sentir Tua presença, como um abraço quente que nos diz: Estou aqui, e tudo vai ficar bem. Nós Te amamos, Jesus, e confiamos em Ti. Amém. E agora, amados, vamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia, com um convite especial para continuarmos caminhando com Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 30 é como um mapa que nos guia pelos altos e baixos da vida, mostrando que Jesus está sempre ao nosso lado. Não é incrível pensar que, mesmo nas noites mais escuras, Ele está preparando um novo amanhecer? Cada palavra desse salmo é um lembrete de que Jesus transforma nossas histórias, como um artesão que pega algo quebrado e faz dele algo lindo. E essa promessa não é só para Davi, mas para cada um de nós. Então, que tal levarmos essa confiança para a nossa semana? Vamos fazer um desafio. Hoje, antes de dormir, reserve um momento para conversar com Jesus. Fale com Ele como se estivesse contando a um amigo sobre o seu dia, suas alegrias, suas lutas, seus sonhos. E depois, pegue um caderno, ou até mesmo o celular, e escreva uma coisa pela qual você é grato, algo que mostre como Jesus está cuidando de você. Pode ser algo simples, como um sorriso que você recebeu, ou algo grande, como uma resposta que chegou na hora certa. Compartilhe essa gratidão com alguém, talvez aqui nos comentários do vídeo, ou com um amigo, para que juntos possamos celebrar o amor de Jesus. Vamos continuar essa jornada, amados, com o coração cheio de esperança, sabendo que Jesus está sempre conosco, pronto para nos levantar e nos fazer cantar.